louvando mais uma vez. A paz do Senhor, igreja. Deus abençoe a todos vocês. É com grande alegria que eu subo ao altar para ministrar mais uma vez a palavra do Senhor, cujo tema proposto nesta noite é derrubando os altares de impedimento. Amém? Como é o nome do tema? Derrubando os altares de impedimento. E para ministrar sobre esse tema, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no segundo livro dos Reis, capítulo de número 22, segundo livro de Reis, capítulo de número 22. Eu vou ler o versículo 1 e 2, e depois nós vamos para o capítulo 23, vou repetir. Nós, no segundo livro dos Reis, no capítulo de número 22, vou ler o versículo 1 e 2. E depois nós vamos para o capítulo de número 23, nós vamos ler o versículo 6 e o versículo de número 12. Então, vamos começar no 22, 1, 2. Diz assim: Tinha Josias 8 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Gedida, filha de Adaías, de Bozcate. E fez o que era reto aos olhos do Senhor. E andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se apartou dele, nem para a direita, e nem para a esquerda. Agora, capítulo de número 23, versículo 6. O que diz aí? Vamos ler todos juntos? Também tirou da casa do Senhor o ídolo do bosque, para fora de Jerusalém, até o ribeiro de Cedron, e o queimou junto ao ribeiro de Cedron, e o desfez em pó, e lançou o pó sobre a sepultura dos filhos do povo. Versículo de número 12. Também o rei derribou os altares que estavam sobre os terraços do cenáculo de Acais, os quais fizeram os reis de Judá. Como também o rei derribou os altares que fizera Manassés nos dias dos átrios da casa do Senhor. E esmigalhados os tirou dali e lançou o pó deles no ribeiro de Cedron. O tema proposto, derrubando os altares de impedimento, e eu usei esse texto, eu falei, tem que arrumar um texto que fala de derrubar altares, não é? A Bíblia vai dizer a respeito do rei Josias, que ele começa a reinar com 8 anos de idade. Mas antes de eu entrar diretamente no rei Josias, nós temos um jargão que costuma se falar que os ambientes, de uma certa forma, eles influenciam pessoas. Se você está num ambiente de adoração, buscando a presença de Deus, pode entrar uma pessoa até triste ali, ver animação, ver todo mundo adorando, glorificando a Deus, essas coisas pegam, sabia, pastor Nivaldo? Essas coisas pegam. A alegria que transborda no nosso coração, às vezes as pessoas falam, olha, é interessante, a forma de você se expressar, o seu sorriso é muito legal, e cheio da presença de Deus. Então, irmãos, a Bíblia diz que não se pode esconder, né? Você pega, quando você acende lá, hoje não, nós temos lamparinas, temos luz, antigamente era de lamparina. Você não pegava uma lamparina e escondia embaixo de alguma coisa, muito pelo contrário, você colocava a lamparina, você coloca num lugar alto, para que ela ilumine toda a casa. Então nós, de uma certa forma, também Deus nos chamou para fazer muitas coisas. E Deus chamou esse homem, esse rei Josias. Mas antes de falar de Josias, eu queria falar do avô dele.
Irmãos, pensa num homem atribulado. Manassés, rei Manassés, foi o avô do rei Josias. A Bíblia vai dizer que Manassés reinou 55 anos sobre Judá e Jerusalém. A Bíblia vai dizer que esse homem, ele incentivou, ele fez coisas piores do que os deuses das outras nações que não conhecia Deus. Durante 55 anos, esse homem, ele incentivou o culto a Baal. Assim que ele assumiu o trono de Judá e Jerusalém, ele levantou todos os altares que haviam sido de culto a Baal e trouxe a adoração a Baal para dentro de Jerusalém e dentro de Judá. A Bíblia vai falar muito mais que esse homem fez. Ele incentivou as práticas mágicas, de magia negra e adivinhação. Incentivou literalmente. Isso se tornou uma praga em Jerusalém e em Judá. Vai dizer também o avô do rei Josias. Eu já vou chegar no rei Josias. O avô do rei Josias, a Bíblia vai dizer que ele passou os seus filhos pelo fogo. Ele tinha muitos filhos. E um dos deuses das nações era o deus Moloque. Ele era todo feito de bronze, ele era oco por dentro. Então eles alimentavam aquela estátua de bronze que tinha os braços estendidos e colocavam fogo. E quando aquele deus, aquela imagem de escultura ao deus Moloque estava incandescente, eles pegavam as crianças em sacrifício e colocavam nos braços daquele deus Moloque, daquela imagem incandescente, e batia-se em rituais de adoração. Então Manassés, avô do rei Josias, fez isso também. Durante 55 anos, Judá e Jerusalém viveu no auge de um afastamento de Deus muito grande. Se vocês leem com calma o reinado de Manassés, vai ver e muito mais coisas do que ele fez. Mas Manassés, no fim do seu reinado, a Bíblia vai dizer que Deus o julgou. E Manassés se arrependeu. Mas ele já se arrepende no final do trajeto da sua vida. Ele reinou durante 55 anos. O arrependimento foi importante para Manassés, mas ele já não pôde fazer muita coisa logo após o seu arrependimento, porque ele morreu. E o seu filho, o filho do Manassés, Amon, reinou no lugar de Manassés. E a Bíblia vai dizer que durante 2 anos, Amon, filho de Manassés, reinou sobre Judá e Jerusalém. E a Bíblia vai dizer o seguinte: e Amon seguiu os mesmos passos do seu pai Manassés. Os mesmos caminhos. Deus não iria esperar por mais 55 anos para resolver o problema, né, irmãos? E a Bíblia vai dizer que os próprios amigos do rei Amon o mataram dentro do seu castelo. E o filho de Amon, chamado Josias, assume o reinado aos 8 anos de idade, é bem verdade, auxiliado por tutores, por alguns sacerdotes. E a Bíblia vai dizer que no 18º ano do reinado do rei Josias, então se ele assumiu com 8 anos, no 18º ano do reinado, 18º com mais 8 dá quanto? 26 anos. Aos 26 anos de idade, o rei Josias começa a fazer uma reforma espiritual em todo Judá e toda Jerusalém. Mas como ele fez essa reforma? A Bíblia vai dizer que o sacerdote Ilquias, acho que é o Uquias ou Ilquias, estava arrumando o templo. Quantos anos eles estavam afastados, irmãos, do Senhor? 55 de Manassés, mais 2 anos de Amon. 57 anos de afastamento de uma verdadeira adoração, de uma verdadeira busca com intensidade.
falta de arrependimento, não se via, não tinha arrependimento da nação, 57 anos. E o sacerdote Uquias mexendo no templo. Quando ele mexeu no templo, na arrumação do templo, ele encontrou o livro da lei de Deus, que estava perdido na casa do Senhor. Irmãos, para pensar. O livro da lei que estava perdido na casa do Senhor. Já tentou imaginar com isso? Aonde um livro da lei de Deus está perdido na casa do Senhor? Muito pelo contrário, deveria estar com bastante acesso para que todos pudessem ler, mas não, estava perdido. E o sacerdote Uquias levou ao rei Josias. E a Bíblia diz que quando o rei Uquias falou para o rei Uzias falou assim: lê para mim o que está escrito. E quando o sacerdote Uquias fez a leitura do texto, a Bíblia diz que o temor caiu sobre o coração do rei Josias. O rei Josias. E a Bíblia vai dizer que ele vai falar assim: olha, não tem ninguém por aqui que busque ao Senhor? Não tem ninguém que tenha alguma revelação? Hoje nós temos, abrimos a Bíblia, ministramos com maior facilidade. Eles estavam tão afastados que não tinha ninguém para ter uma revelação. Aí alguém falou: ó, tem uma mulher chamada profetisa Hulda. Ela está um pouco distante, ela não mora aqui não. Então ele, vamos lá, vai lá e diz o que Deus tem para a nossa nação. E a Bíblia vai dizer que ele se arrependeu e que ele chorou intensamente. E os servos dele foram lá na casa da profetisa Hulda. E quando chegou lá, eles perguntaram: profetisa Hulda, o rei nos mandou aqui para saber se a senhora tem alguma revelação acerca do que vai acontecer em Judá e Jerusalém durante o reinado dele. Aí ela vai dizer assim: assim diz o Senhor, sobre o juízo que eu disse que iria trazer sobre Judá e Jerusalém, o juízo permanece. Porque o meu povo conhecia as minhas escrituras, os meus mandamentos, e resolveram servir aos outros deuses. Mas quanto àquele que te enviou, diz para ele, que olha como é que Deus sonda e conhece os nossos corações. Diz para ele que eu, Senhor, vi e percebi o quanto o coração dele estremeceu com a leitura do texto que Uquias fez para ele. Diz para ele que ele irá em paz e deitará com os seus pais. Ele está dizendo, e ela disse, usada por Deus, que ele iria morrer futuramente, mas iria morrer em paz. E os servos do rei traz essa informação e ele começa a reforma espiritual. E a reforma espiritual, ele começa pelo templo. Ele começou e falou: onde tiver fendas no templo, não tem lá de Neemias as brechas no muro? O rei falou assim: vamos fechar as fendas no templo. Onde tiver fendas, onde tiver rajadura, fecha. E ele chegou no templo e falou para os sacerdotes, e buscou os sacerdotes mesmo fiéis, estavam em outra cidade. E falou: traga os sacerdotes de volta. O culto de adoração vai voltar. E vai voltar com intensidade. E vai voltar com alegria. E a Bíblia diz que começaram a trazer os sacerdotes. E sacerdotes foram chegando. E os sacerdotes, supostos sacerdotes que estavam no templo há muitos anos, celebrando coisas de adoração a outros deuses, ele mandou: retira todos eles. E foram retirando por um. Foi retirando todos eles. Foram retirando todos os sacerdotes que adoravam a outros deuses. E colocaram os verdadeiros sacerdotes. E a adoração começou a voltar. Isso é lindo, irmãos. O que eu aprendo esse rei? O capítulo é muito grande, os feitos do rei. Mas eu aprendo muita coisa com esse rei. E eu já quero fazer
a primeira aplicação do aprendizado, e depois vocês leem 1 Reis e 2 Reis, o primeiro aprendizado que eu aprendi com o rei Josias. Josias manteve uma conduta correta do início até o fim. Eu vou repetir. Josias manteve uma conduta correta do início até o fim. Isso é maravilhoso. Nós não estamos, irmãos, blindados ao ponto de não errarmos. Eu posso, ainda mais aqueles que ministram, eu posso errar na minha multiplicação das minhas palavras, ou na minha empolgação, talvez eu possa falar algo de errado aqui. Mas eu tenho que ter cuidado, porque existe, como diz aquele hino, um Deus no céu, que a letra no papel não pode descrever. Esse rei, ele manteve uma conduta correta do início até o fim. Pastor, eu entrei aqui nessa noite, já errei muitas vezes. Eu quero te incentivar. Esse homem, ele me incentiva a buscar a Deus com intensidade. Valorizar aquilo que Deus valoriza e desprezar aquilo que Deus despreza. Ele buscou a Deus com intensidade e manteve uma conduta correta do início até o fim. Talvez o teu princípio não tenha sido muito bom, mas eu quero te incentivar que a partir de hoje, você, apesar dos erros e das falhas, como todos nós temos, coloque um propósito no seu coração de viver uma vida correta do início até o fim. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. E a Bíblia vai dizer que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor e seguiu completamente os caminhos do seu pai Davi. Pastor, mas o senhor não falou que o pai dele era Amon e o avô dele era Manassés? É porque eles tinham hábitos de dizer dos antepassados, Davi. A Bíblia vai dizer que ele seguiu corretamente os caminhos do seu pai Davi. Por isso que Deus se agradou desse rei. Ele seguiu, ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, seguiu completamente os caminhos do seu pai Davi e nem se desviou nem para a direita nem para a esquerda. Isso nos fala de uma regularidade. Nós, servos do Senhor, precisamos ter regularidade na vida espiritual. Não tem aqueles que ficam meio barro e meio tijolo? Costuma se dizer tá fundo e tá raso. Irmão, como é que está hoje? Está fundo. Como é que está raso? Irmão, o irmão está fundo e está raso. Irmão, Deus quer nos levar ao nível de profundidade muito grande. Você pode dizer amém, irmãos? Então, regularidade. Esse homem viveu com uma regularidade, ele viveu com uma discrição, ele viveu com uma conduta ideal. Para viver dessa forma, ele precisou se esforçar para não errar. A Bíblia vai nos dizer que ele temeu. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor de Deus precisa estar selado em nossos corações. E para ele viver dessa forma, teve que ter nele dedicação. Então, manteve uma conduta correta do início até o fim. Fez corretamente. Seguiu completamente e não se desviou para a direita e para a esquerda. Manter uma conduta correta, a Bíblia nos incentiva a fazer isso, do início até o fim. Paulo vai dizer, portai-vos de tal modo que não deis escândalos, nem aos judeus, nem aos gregos e nem à igreja de Deus. Isso está dizendo o quê, irmãos? Quer dizer, é uma conduta correta do início ao fim. Portai-vos de tal maneira que não deis escândalos. Porque o meu comportamento fala muito mais do que o meu sermão.
O meu comportamento vai muito além das minhas palavras. Portai-vos de tal maneira que não dê escândalo nem aos gregos, nem aos judeus e nem à igreja de Deus. Fala de conduta correta. Paulo vai dizer: todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Isso é o que? Conduta ideal. Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam a minha vida. Então eu preciso fazer uma seleção daquilo que é bom para mim. O que eu entendo, irmãos? Que a vida cristã, ela tem limites. Eu vou repetir: a vida cristã, ela tem limites. Só não há limites para fazer o que é certo. O que é certo, o que é correto, não há limites para fazer. Mas eu, como cristão, preciso ter limites. Se eu não tiver limites, tudo que eu prego, tudo que eu falo, vai-se embora. Paulo vai dizer em Filipenses 4:8, quanto mais, irmãos meus, aí está entre parênteses aqui, quanto mais, irmãos meus, irmãos da 54, tudo o que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Isso está falando de conduta, de prática de vida, de comportamento, do início até o fim. E nessa linha Paulo vai dizer: pois quem serve a Cristo dessa forma é agradável a Deus e estimado por todas as pessoas. A conduta, uma conduta ideal, uma conduta boa do início até o fim, irmãos, chama atenção, é um testemunho para a vida de muitas pessoas. O apóstolo Pedro vai dizer que nós precisamos ter uma vida exemplar. O vosso comportamento entre os gentios precisa ser exemplar, para que naquilo que falam mal de vós, não tem quem falar: mas eu conheço o irmão que xinga palavrão, eu conheço o marido que é da igreja que bate da mulher, eu conheço um cristão que paga e que compra e não paga, eu conheço um irmão que comprou meu carro, um irmão que fez um serviço lá em casa, fez um serviço, eu conheço, mas, irmãos, existem muitas pessoas que compram e pagam, existem muitas pessoas que honram a palavra, e são essas pessoas que fazem calar a boca dos que estão lá de fora. O apóstolo Pedro vai falar a respeito disso, para que naquilo que falam mal de vós, observem as vossas obras, e eles glorifiquem a Deus no dia em que receberem a sua revelação. O que é isso, irmãos? Essa palavra tem dois sentidos. A minha vida, a minha conduta, o meu comportamento vai servir também, irmãos, para que pessoas alcancem a Cristo como único e suficiente Salvador. O meu comportamento, onde quer que eu esteja, servirá também de juízo para aqueles que não creem, que não obedecem à palavra de Deus, que em meio ao mundo caótico, ao meio mundo idólatra, nesse exato momento muitos estão dobrando os seus joelhos, abrindo a sua boca a exaltação a outros deuses, mas nós estamos aqui, irmãos, removendo os altares dos impedimentos e adorando ao Deus verdadeiro. Glória a Deus por isso. Fez corretamente, seguiu completamente e não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda. Não se esqueça, como diz aquele hino, faça a diferença. Chega de ser multidão, seja uma bênção. Aquele homem foi uma referência para nós. Se ele tivesse na nova aliança, eu diria: aquele homem foi sal da terra. Aquele rei foi luz do mundo. Ele fez a diferença quando teve a oportunidade.
E fazemos a diferença em várias situações da nossa vida, nos momentos bons, nos momentos de dificuldade. Todos nós passamos e vivemos, não estamos isentos disso. Precisamos fazer, Jesus Cristo orientou certa vez os discípulos preocupados. Jesus falou assim: não andeis ansiosos pela vossa vida. Vou colocar em parênteses, isso não quer dizer que você não vai se esforçar para arrumar trabalho. Isso não quer dizer que você não vai mandar currículo, não vai se especializar. Está dizendo que não andeis ansiosos pela vossa. Nada disso, você vai fazer a tua parte. Você vai se dedicar, vai esforçar, vai estudar. Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que comer, quanto ao que beber, nem pelo vosso corpo, quanto que a vez de vestir. E se o escritor poderia dizer muito mais, talvez você, pastor, eu não estou preocupado com aquilo que eu vou comer, porque eu tenho comida, eu tenho o que me vestir. Pastor, eu só não tenho uma namorada. Tu acha que Deus, que se preocupa com o seu corpo, que se preocupa com o seu alimento, Ele não vai se preocupar com a sua vida sentimental? Certa ocasião, quando eu falo de comportamento, de conduta ideal, até nos pequenos detalhes, a Bíblia nos orienta. Certa vez uma senhora é cristã, é o desespero. O que ela fez? Ela fez algumas cartas dizendo: estou solteira, queria procurar um homem assim, assim. E sabe o que ela fez? Ela falou para minha esposa, ela passou no bairro, colocando nas cartas dos correios. Minha esposa falou: a senhora fez isso? Ela falou: fiz, missionária Alessandra, porque eu estava tanto no desespero para arrumar alguém. Coisas que a gente acha que o cristão não faz, mas muitas das vezes faz. A Ela entrou no site de relacionamento e te encontrou, pastor Fernando? Foi? Estava desesperada, né? Pastor Fernando está brincando com a pastora Ellen. Às vezes, irmãos, o desespero é tanto e nós vemos pessoas colocando os pés pela cabeça e se enrolando. Quantos estão entendendo? Digo amém. Até nisso, Deus me orientou a colocar isso nesse sermão. Se você está em busca de alguém, acredite que Deus se preocupe também com a tua vida sentimental. Não andeis inquietos por coisa alguma. Fala de conduta, irmãos. Deus não quer você desesperado nas ruas, falando para as pessoas: olha, está tudo difícil, está ruim. Não andeis inquietos com coisa alguma. Irmãos, vou repetir: com coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, acompanhada de ações de graça. Mantenha uma conduta correta, do início até o fim. O segundo aprendizado que eu aprendo com esse rei, com o rei Josias, é que ele derrubou os altares de impedimento. E tem coisa, irmãos, que somos nós. Eu quero que você saia daqui derrubando os altares de impedimento. Existe altar, irmãos. Eu tenho que ter muito cuidado até para falar, porque tem crianças aqui. Existem altares. Alguns altares, eles estavam no templo, e o rei Josias manda tirar tudo. Outros altares, vocês leram, eles estavam na parte superior. Eles não estavam mais visíveis, mas eles estavam escondidos. E se você ler os textos, existem altares que estavam nos lugares altos, estavam muito mais escondidos do que o templo, na parte superior, estavam bem distantes. Josias mandou: tira todos os altares. Nós temos, agora, fazendo uma aplicação sobre os altares. Eu não estou dizendo
altares de pedra, erguido de pedra. Não, eu quero falar de outros altares. Altares que precisam ser removidos. O altar era o local onde os sacrifícios eram queimados, onde as alianças eram feitas. Era lugar de adoração, lugar de matança, lugar de intimidade, lugar de pactos. Josias removeu, derrubou os altares de impedimentos. Josias entendeu que a exclusividade do altar deveria ser única a Deus. Josias entendeu que os altares de pedra não eram apenas altares de pedra, eram muito mais do que pedra. Ele enxergou como nós devemos também enxergar o mundo espiritual através dos altares. O escritor e professor e pastor JB, num dos seus livros que eu li, ele diz o seguinte: não subestime os pactos, agora eu estou falando de altares, não altares de pedras, mas altares que existem dentro da nossa sociedade. Não subestime pactos sociais, festas sagradas, semelhantes às quais estamos hoje em todo o Brasil. Não subestime isso. Festas sagradas, carnaval, Halloween, etc. Todos os tipos de pactos sociais. Por quê? Porque festas sagradas são confirmações ou renovações de pactos. Toda vez que essas festas se repetem, são confirmações e renovações de pactos sobre altares. Não subestime o mundo espiritual. Deus hoje, mais do que nunca, está abrindo os nossos olhos nesse retiro, para entendermos pela exposição, quer de manhã, de tarde, desde o primeiro dia, semana de oração, por intermédio da exposição das Escrituras, que o mundo espiritual é real e existe. Se esses altares, aonde se formam alianças, se não tem Jesus, você vai se agarrar às forças ocultas. Acreditem. Você precisa derrubar esses altares. Por isso, você não entende porque não consegue parar de fazer isso. Não tem aquele, eu não consigo parar de fazer isso. Eu não consigo de acessar. Eu não consigo de ver. Porque você está preso por forças espirituais. Forças espirituais que constantemente te levam a esses altares, a renovações de pactos, e você fica exposto às imagens, aquilo que você vê ou aquilo que você ouve. Precisamos ter muito cuidado. E essa exposição, pasmem, já não é apenas aos adultos. Os professores primários sabem muito bem disso. Quantas vezes a minha esposa teve que tirar revista, tem que tirar celular da mão, um grupinho de crianças pequenininhas. Às vezes você manda o seu filho para a escola e está lá, mas eu não acredito que aquelas crianças daquela idade já estavam vendo isso. Sim. Mas nós estamos ensinando aos nossos filhos a removerem os altares que precisam ser tirados. Nesses altares, você sacrifica ali o seu tempo, a sua saúde, a sua força, a sua vida e o seu corpo. Toda vez que você acessa
algo pornográfico. Ali é um altar da imoralidade. Toda vez que você vai escondido para um lugar que as crianças não podem ouvir, ali há um altar da promiscuidade. Quantas pessoas estão dentro da igreja, levantam a mão, adoram a Deus, mas quando termina o culto, pegam os seus carros e vão para lugares que não deveriam. Erguem um altar a Deus, e quando termina um culto, erguem um altar da promiscuidade. Poderia falar do altar da mentira? Eu posso erguer um altar da minha vaidade, um altar do meu orgulho? Você acha que pode brincar com o mundo espiritual? Não pode. Eu vou repetir, você acha que pode brincar com o mundo espiritual? Não pode. Você é refém dele. Ou em Cristo, ou pelo diabo. Essa semana a gente estava fazendo a devocional, eu e o Lucas. Eu tenho o hábito de fazer devocional, cada um tem as suas manias. Eu tenho o hábito sempre de ler a Bíblia de joelho. Eu boto a Bíblia e joelho na cama e fico às vezes 1, 2 horas de joelho ele lendo a Bíblia. Às vezes já até dormi lendo a Bíblia. E o Lucas me viu passando no quarto, e foi, pegou a Bíblia dele e botou a Bíblia dele aberta, e a gente ficamos lendo a Bíblia lá, eu fazendo a minha devocional, e o Lucas ficou também. Eu vou falar que eu já dormi lendo a Bíblia, porque senão eu falo que ele dormiu, ele fala, você falou que eu dormi, mas eu já dormi também. Aí ele estava lendo a Bíblia, junto comigo, eu fazendo a minha devocional, ele me fez algumas perguntas, eu falei para ele, e em fração assim de minutos, ele cochilou. Eu não vi. Daqui a pouco ele, pai, tu viu, pai? Aí eu falei, não vi não. Ele, pai, olhou assim para mim, pai, eu não vou dormir mais não, vou continuar lendo a Bíblia. Eu falei, o que foi, Lucas? Ele falou assim, pai, um cachorro veio, ele estava normal, daqui a pouco ele se transformou e veio para mim e tentou. Eu acordei e falei, Lucas, esse é um mundo espiritual, Deus está começando a abrir os teus olhos para o mundo espiritual. Não se brinca com o mundo espiritual. Então toma muito cuidado aquilo que você acessa. Constantemente você vai lá, monta um altar. Sair dele não é fácil. Somente com o poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esses altares são pactos que são feitos com a morte e com o inferno. Isaías vai falar a respeito disso. Toda vez que você se prostra, você vai a um altar de adoração desse tipo, são pactos que você faz com a morte e com o inferno. Agora eu quero que o pessoal da mídia me ajude. Abra Hebreus capítulo 13, versículo 10. Hebreus 13, 10. Vocês me ajudam a ler junto? Temos um altar, do qual os sacerdotes no tabernáculo não têm direito de comer. Vamos ler mais uma vez? Para nós, hein? Para nós. Temos um altar, do qual os sacerdotes no tabernáculo não têm direito de comer. Ué, não estou entendendo. Os sacerdotes do tabernáculo não têm direito de comer? No Antigo Testamento, aquilo que se oferecia sobre o altar, aqueles que ministravam sobre o altar, eles tinham direito de tirar daquilo que se davam uma parte para eles se alimentarem. Só que
o escritor, a carta aos Hebreus, vai dizer que nós temos um altar do qual os sacerdotes no tabernáculo não têm direito de comer. O que ele está dizendo? Ele está se reportando à antiga aliança. O escritor aos Hebreus está dizendo que os sacerdotes da antiga aliança tiravam daquilo que eles apresentavam, que o povo trazia, eles apresentavam e eles traziam, e eles tiravam um pouco e comiam daquilo que o povo trazia. Mas o altar que nós temos não é somente, não está baseado naquilo que eu trago, mas naquilo que o altar me oferece. É muito mais profundo. Então, aqueles que vivem na prática da velha aliança, buscando os prazeres da velha aliança, não poderão desfrutar deste altar. Porque neste altar, nas práticas passadas, eles desfrutavam daquilo que traziam. Mas nosso altar, o altar, que altar é esse, pastor? O altar estabelecido por Cristo, o da nova aliança. Este altar nos fornece coisas extraordinárias, que alimentam a nossa alma. Este altar nos oferece salvação. Este altar nos oferece expiação dos nossos pecados. Este altar nos oferece intimidade, nova vida, santidade, perdão, justificação, regeneração. Este é o altar que Cristo nos apresenta. Então o nosso altar é diferente. Por isso possuímos um altar da qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. Ah, pastor, ele estava falando isso para os judeus? Sim. Observação. Hoje, uma parte. Por quê? Após a nova aliança, os sacrifícios da velha aliança já não fazem mais sentido. Porque os sacrifícios da velha aliança, já veio a nova aliança, o novo pacto, que é Cristo. Já não resta mais sacrifício, porque o dele foi perfeito. Os sacrifícios da velha aliança não passam nada mais, nada menos, agora, do que rituais. E hoje, acreditem, uma parte, não estou dizendo um todo, uma parte da igreja ainda estão comendo do que se tira do altar nas formas apenas cerimoniais e ritualistas. Mas ainda não experimentaram os elementos do novo altar. Oferecem sacrifícios evasivos. Comem do que apenas entregam as suas vidas efêmeras, passageiras e de curta duração. Outros apenas, não para aqueles que trabalham por escala, tá? Outros apenas oferecem apenas os domingos. Outros veem ao culto apenas como uma forma cerimonial ou como um ritual. Não, é muito mais do que isso, é muito mais do que isso. Mantenha uma conduta correta do início ao fim, derrube os altares do impedimento, arrume a casa. Ele arrumou a casa. Vamos começar pelo templo, as fendas, vamos tampar as fendas do templo. O que eu quero dizer, pastor, é para o senhor vir aqui arrumar a igreja Imos 54? Não, a Imos 54 está muito pelo contrário, está ficando bonita, está tendo piscina, está tendo tudo. Está comprando terreno, vai comprar mais para frente aqui para trás, essas casas aqui.
Não. Arrumar a casa é arrumar a vida, é arrumar o coração. Oh, tem gente que está com a vida e com o coração toda bagunçada. Arrume a casa. Manteve uma vida com uma conduta do início até o fim, derrubou os altares de impedimento, arrumou a casa, temeu a palavra da lei. Valorize as suas devocionais, o tempo de busca, não apenas a colher do pastor, da escola bíblica dominical, do coordenador do departamento. Faça a tua devocional, deixa Deus falar contigo no teu quarto. Deixa Deus falar contigo na condução, no transporte, na hora do teu almoço. Alguns amigos precisam ver você lendo a Bíblia. Alguns amigos no tempo vago da faculdade, lá na universidade, precisa você vendo ler a Bíblia. Oh, glória a Deus. Poucos querem se expor. Paz do Senhor, irmão. Por favor, pastor Nivaldo, eu vou fazer uma aplicação, me ajuda aqui. Às vezes você lá na faculdade, aqui na igreja, paz do Senhor, irmão, paz do Senhor, aqueles que são mais empolgados ainda faz assim, né? Mas lá na universidade, alguns falam assim, paz do Senhor. Aí fala assim, e aí? E aí? E aí, cara? E aí? E aí não. A paz do Senhor Jesus, irmão. Não é a paz do Senhor na igreja? Por que não é a paz do Senhor na universidade? Em Campo Grande, na condução. Obrigado, pastor Nivaldo. Poucos querem se expor, mas o rei se expôs, arrumou a casa, temeu a palavra. Paulo vai dizer que essa palavra, ela é digna de toda aceitação, fiel esta é a palavra. E outra coisa muito importante que esse rei fez, que eu quero encerrar, que eu vou para o trabalho ainda. Ele respeitou o legado. Ele passou derrubando e ele acompanhou os sacerdotes. E os sacerdotes, as pessoas derrubando os altares. Quando ele chegou numa região, perto do morro, tinha um monumento. Aí ele falou assim, o rei, depois vocês leem isso. O que é aquilo ali? Aí ele falou assim, ô meu rei. Fala igual o baiano, ô meu rei. Né, se o Dezinho estivesse aqui. O que é aquilo ali? Aí eles falaram, rei, aquilo ali é um monumento que fizeram ao rei que veio de Judá e profetizou todas as coisas que o Senhor já está fazendo aqui. Ele falou assim, não toquem nada daquele monumento, deixa do jeito que está. O que quer dizer isso? Ele respeitou legado. Isso é tão bonito, né, irmãos? Respeitar legado. Pessoas que nos formaram, pessoas que deram a sua vida, que deram o seu tempo para te fazer hoje o nível de espiritualidade que você está. Né? Eu gosto que o evangelista Rodrigo fala, eu cheguei aqui e não conhecia nada, pastor Nivaldo me ensinou, pastor Jorge me ensinou, o Rodrigo, ele não está aqui hoje não, né? Então, Rodrigo, se estiver assistindo, um beijão para você. Respeitar legado, irmãos. Isso é lindo demais. Então, mantenha uma conduta correta, do início até o fim. Derrube os altares de impedimento. Altares esse que eu quero te levar a refletir, que eu não posso dizer quem são os altares, mas nós sabemos sim, nós sabemos os altares que nós erguemos e que temos condições de removê-los. Arrume a casa, a vida e o coração. Temam a palavra de Deus e respeite legados. Que Deus abençoe a vocês. Mas eu queria encerrar louvando aquele hino no altar de adoração. Seja sempre quem? E eu não sei cantar, mas o Ministério de Louvor sabe cantar. Eu queria convidar a você a se colocar de pé para louvar a Deus conosco esse hino. Derrubando os altares de impedimento. Deus tem
o melhor para nós. Deus abençoe a todos. Obrigado por esse convite, por esse tema tão maravilhoso e sugestivo.